Olá, o meu nome é Carla Vilela e o tema deste trabalho é a ansiedade, a avaliação cognitiva e o esgotamento na formação desportiva, um estudo com jovens atletas. Pertence ao grupo de investigação Adaptação, Rendimento e Desenvolvimento Humano, que tem dois domínios de investigação, o domínio desportivo e o domínio contexto laboral. Este trabalho situa-se no domínio desportivo. Aqui estão os membros efetivos do grupo de investigação e aqui os membros colaboradores. Apesar da formação desportiva estar associada a inúmeros aspectos positivos do desenvolvimento dos atletas, está por vezes associada a resultados indesejáveis. A participação de jovens nestas atividades pode tornar-se uma experiência estressante associada a emoções desagradáveis e negativas, como é o caso da ansiedade. Atualmente, os dados da literatura têm vindo a reforçar a importância do modo como os atletas avaliam as situações exigentes em que se encontram. Apesar destes resultados encorajadores, a análise da importância das diferentes cognições nos estados emocionais dos atletas é ainda pouco conhecida, nomeadamente no contexto do desporto juvenil, pelo que este estudo pretende colmatar a falta de investigação nesta área. No fundo, este estudo pretende avaliar o papel da avaliação cognitiva na formação dos estados psicológicos dos atletas. Passo agora a explicar os aspectos conceituais deste estudo. A avaliação cognitiva é o processo pelo qual o indivíduo encara a sua relação com o ambiente, avaliando a importância da situação para o seu bem-estar pessoal, assim como os recursos que julga ter para lidar com ela. Este conceito divide-se em duas dimensões, a avaliação cognitiva primária e a avaliação cognitiva secundária. Neste estudo, o foco está na avaliação cognitiva primária, que se define como a interpretação da importância e do significado de determinado acontecimento para o bem-estar do indivíduo. Por sua vez, a ansiedade é uma emoção negativa desencadeada por um desequilíbrio entre as exigências do ambiente competitivo e os recursos que as pessoas julgam possuir para lidar com os mesmos. Esta emoção, segundo a teoria multidimensional da ansiedade, está dividida em três componentes: a perturbação da concentração, a preocupação e a ansiedade somática. A perturbação da concentração diz respeito às dificuldades que o atleta tem em manter a concentração nas tarefas relativas aos treinos e às competições. A preocupação está relacionada com os pensamentos negativos acerca de um possível mau rendimento e das consequências negativas que daí possam advir. Por último, a ansiedade somática relaciona-se com os sintomas físicos da ansiedade, nomeadamente ao nível do estômago e dos músculos, como é o caso da tensão muscular. Em relação ao burnout, este define-se como uma consequência negativa decorrente da exposição do indivíduo a elevados níveis de stress, resultando na sua exaustão tanto física como psicológica. No contexto desportivo, esta síndrome contempla três dimensões: realização pessoal reduzida, que se define como a tendência do atleta para se autoavaliar negativamente em relação ao seu rendimento e às suas realizações pessoais; a exaustão emocional e física, que diz respeito tanto à exaustão física como psicológica do indivíduo; e, por fim, a desvalorização, caracterizada pelo desenvolvimento de atitudes negativas e consecutiva perda de interesse pela atividade desportiva, podendo ocorrer ou não o afastamento da mesma. Vou passar agora a apresentar o meu estudo empírico, iniciando pelos objetivos, de seguida ao método, os resultados e uma pequena síntese dos resultados. Os objetivos deste estudo foram analisar a experiência de ansiedade, avaliação cognitiva e burnout em jovens atletas, analisar as relações entre a ansiedade, a avaliação cognitiva e o burnout, identificar diferenças nos níveis de ansiedade traço e burnout em função dos processos de avaliação cognitiva primária, e, por último, observar as variáveis preditoras da experiência de burnout. Participaram neste estudo 711 atletas de formação desportiva com uma média de idades de aproximadamente 15 anos. As idades variavam entre os 12 e os 19 anos. Podemos verificar que a maioria da amostra pertence ao sexo masculino, compete numa divisão secundária e pertence ao escalão sub-14, não tendo obtido até ao momento nenhum título relevante. Podemos verificar ainda que a modalidade mais praticada é o futebol de 11. Em relação aos anos de prática da modalidade, 343 atletas praticam-na há menos de 4 anos, enquanto que os restantes já a praticam há pelo menos 5 anos. Relativamente ao protocolo de avaliação utilizado, em primeiro lugar, aplicamos um questionário demográfico para a recolha de informação relativa ao sexo, idade, modalidade, divisão competitiva, escalão competitivo, títulos obtidos e anos de prática da modalidade. De seguida, aplicamos a escala de ansiedade no desporto 2, que é um instrumento de avaliação multidimensional do trânsito de ansiedade competitiva
que permite medir as diferenças individuais nas 3 dimensões de ansiedade anteriormente referidas. De seguida, aplicamos a escala de avaliação cognitiva, nomeadamente os itens relativos à avaliação cognitiva primária. Este instrumento avalia a percepção do atleta acerca da sua atividade desportiva em 3 dimensões. Percepção de importância, que avalia até que ponto a modalidade é relevante para o atleta. A percepção de ameaça, que avalia até que ponto a atividade é encarada como ameaçadora ao rendimento do atleta. E a percepção de desafio, que avalia até que ponto a atividade desportiva é encarada como desafiadora para o atleta. Por último, aplicamos o questionário de burnout, que avalia os níveis de burnout nas 3 dimensões anteriormente descritas. Relativamente ao procedimento, em primeiro lugar, estabeleceu-se uma parceria com Guimarães, Cidade Europeia do Desporto 2013. Após a aprovação da Comissão Interna de Ética do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade de Minho, procedeu-se ao contacto com os responsáveis dos clubes desportivos. De seguida, entregou-se um consentimento informado aos encarregados de educação dos atletas menores de idade, que continham informações acerca dos objetivos do estudo, garantindo a confidencialidade dos dados fornecidos pelo atleta. Antes do preenchimento dos questionários, deram-se as instruções necessárias ao preenchimento dos mesmos. Os procedimentos de análise utilizados. Em primeiro lugar, realizamos as análises fatoriais exploratórias dos instrumentos. De seguida, avaliamos a consistência interna, recorrendo ao cálculo do alfa de Cronenberg. Obtivemos níveis muito aceitáveis em praticamente todas as dimensões dos instrumentos utilizados, exceto na dimensão da realização pessoal reduzida no instrumento de burnout. Esta dimensão foi mantida no estudo por apresentar na sua constituição apenas 2 itens. De seguida, procedemos às estatísticas descritivas das variáveis, às correlações entre as variáveis em estudo, às análises comparativas univariadas e multivariadas e, por último, às análises de regressão recorrendo ao método ENT. Vou agora proceder à apresentação dos resultados obtidos. Relativamente aos índices de ansiedade, podemos verificar que a maioria da amostra apresenta baixo nível de perturbação da concentração e de ansiedade somática, apresentando, porém, um elevado nível de preocupação. Em relação aos estilos de avaliação cognitiva, verificamos que a esmagadora maioria da amostra percepciona a sua atividade como importante e desafiante, apresentando baixos níveis de percepção de ameaça. Em relação aos índices de burnout, verificamos que a maior parte da amostra obteve uma realização pessoal elevada e obteve baixos níveis de exaustão emocional e física, assim como de desvalorização. Relativamente às correlações entre as variáveis em estudo, primeiramente, as correlações entre a avaliação cognitiva, a ansiedade e o burnout, podemos verificar pela tabela que os atletas que avaliaram a sua atividade desportiva como mais ameaçadora tenderam a apresentar níveis mais elevados de perturbação da concentração, de ansiedade somática e em todas as dimensões da escala de burnout. Por sua vez, os atletas que avaliaram a sua atividade desportiva como mais desafiadora tenderam a apresentar níveis mais elevados de preocupação e níveis mais baixos em todas as dimensões de burnout. Em relação às correlações entre a ansiedade e o burnout, verificamos que os atletas que apresentaram maiores níveis de perturbação da concentração tenderam a manifestar níveis mais elevados em todas as dimensões de burnout. Os atletas que apresentaram maior preocupação tenderam a manifestar maior exaustão e, por fim, os atletas que apresentaram maior ansiedade somática tenderam a manifestar maiores níveis de exaustão e de desvalorização. Relativamente aos resultados obtidos nas análises comparativas em função dos processos de avaliação cognitiva, primeiramente, em relação às diferenças em função da percepção de importância, verificamos que os atletas que avaliaram a sua atividade como de elevada importância obtiveram resultados superiores na subescala de preocupação relativamente à ansiedade e resultados inferiores em todas as subescalas do burnout. Em relação às diferenças em função da percepção de ameaça, verificamos que os atletas que avaliaram a sua atividade como de elevada ameaça obtiveram valores mais elevados na perturbação da concentração, na ansiedade somática e em todas as dimensões do burnout. Por último, nas diferenças em função da percepção de desafio, verificamos que os atletas que avaliaram a sua atividade como de elevado desafio obtiveram resultados superiores na subescala de preocupação da ansiedade e obtiveram resultados mais baixos em todas as subescalas de burnout.
Passo agora a apresentar os resultados das análises de regressão. Relativamente ao modelo de regressão para a predição da realização pessoal reduzida, verificamos que esta dimensão foi predita por pessoas pertencentes aos escalões superiores, assim como por indivíduos com maior nível de perturbação da concentração, maior percepção de ameaça, assim como menores níveis de percepção de desafio e de ansiedade somática. Em relação ao modelo da regressão para a predição da exaustão emocional e física, verificamos que esta dimensão foi predita por níveis superiores de perturbação da concentração, ansiedade somática e percepção de ameaça. Verificamos ainda que esta dimensão foi predita por menores valores de percepção de desafio e de ansiedade cognitiva e preocupação. Por último, o modelo de regressão para a predição da desvalorização. Observou-se uma situação semelhante à anterior, ou seja, esta dimensão foi predita por níveis elevados de perturbação da concentração, da ansiedade somática e de percepção de ameaça, bem como de níveis mais baixos de preocupação e de percepção de desafio. Em síntese, verificamos neste estudo índices baixos de ansiedade e burnout nos participantes. Estes dados são semelhantes aos obtidos no estudo Rydeck e Smith com nadadores adolescentes e jovens universitários. Podemos observar ainda índices elevados de percepção de importância e desafio. Estes resultados sugerem que o desporto juvenil pode contribuir para uma experiência positiva para o desenvolvimento dos jovens. Em suma, os dados revelam que os atletas apresentam níveis baixos de ansiedade e esgotamento e que avaliam a sua atividade desportiva como importante, desafiadora e pouco ameaçadora. Em relação às correlações entre as variáveis em estudo, verificamos que as avaliações de ameaça estão associadas a uma maior tendência para a experiência de ansiedade e burnout nos atletas. Por sua vez, as avaliações de desafios estão associadas a consequências mais positivas do que negativas, estando por isso associadas a uma menor tendência para a experiência de ansiedade e burnout nos atletas. Verificamos ainda um dado curioso que foram as avaliações de desafio associadas a maiores níveis de preocupação, o que demonstra que os atletas encararam a preocupação como desafiadora e motivadora ao seu rendimento e não como uma consequência negativa. Estes resultados refletem as tendências esperadas face à perspectiva transacional de stress e emoções de Lazarus e colaboradores. Em relação ao burnout, verificamos que a exaustão emocional e física e a desvalorização estão associadas a uma maior tendência para a experiência de ansiedade. Estes resultados confirmam o princípio de que a experiência de burnout, traduzida por maior exaustão e desvalorização, está associada a níveis mais elevados de ansiedade. Em relação às análises comparativas, podemos observar que maior percepção de ameaça está relacionada com maior perturbação da concentração, ansiedade somática e burnout, e que, por sua vez, a maior percepção de desafio está relacionada com maior preocupação e menor burnout. Estes dados apoiam a perspectiva transacional de stress e emoções, sugerindo que os processos de avaliação cognitiva são importantes nas respostas adaptativas ou não adaptativas dos atletas face aos acontecimentos estressantes no seu ambiente esportivo. Em relação às análises de regressão, devemos realçar a importância das variáveis da ansiedade e da avaliação cognitiva primária na predição da experiência negativa de burnout nos participantes. Estes resultados corroboram a ideia de que a ansiedade representa uma variável explicativa do burnout e realçam ainda o papel fulcral dos processos de avaliação cognitiva primária na predição deste fenómeno. Por último, refiro aqui algumas limitações e contributos deste estudo. Em relação às limitações, referimos aqui a escassez de estudos na área que ajudem a compreender em maior profundidade os resultados encontrados. Referimos ainda a natureza transversal do estudo, o que impossibilita relações de causa e efeito entre as variáveis. Em relação aos contributos, realçamos o conhecimento do modo como os jovens vivenciam a sua atividade esportiva ao nível da ansiedade, da avaliação cognitiva e do burnout. E, por último, a importância do papel da avaliação cognitiva primária no estudo dos estados psicológicos dos jovens atletas. Obrigado pela vossa atenção. Se gostar de saber mais alguma coisa sobre o nosso grupo de investigação, pode consultar o nosso site.